Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Pedrão? Beleza? Boa noite, Pedro. E aí? Poli, Ian. Oi, Ian. Beleza? Tudo bem? E aí, João? E aí? Tudo bem. E aí, rapaziada? Fala, Diegão. Diegão. Beleza? Bom? Vamos ser pontual? Vamos? Já deu Fiquem 8 aí? 8 horas aqui. Vamos esperar 2 minutinhos, né? É bom para juntar todo mundo aí. Vocês estão bem, gente? Tudo em ordem? Tudo bem. Tá em casa, Pedro? Tô em casa. Tava dando banho no João aqui, quase me atrasei. É tudo jóia. Tá. A ideia é a seguinte, já estamos gravando, depois a Luana edita e coloca no disponível tanto em áudio quanto em vídeo, tá, Ian? Joia. E aí, Escudeiro, tudo em paz? Tudo certo. Tranquilo. Boa. Vamos em frente então, gente? Vamos começar. Vamos começar. Bem, boa noite a todo mundo. É um prazer aí a gente estar começando o primeiro, se Deus quiser, de muitos hangouts da Clínica Soul. A ideia partiu de uma reunião que a gente teve a semana passada, né? Sobre os novos rumos aí para o futuro. E uma ideia que agradou muito toda a equipe foi a gente conversar com o médico mais jovem, que, putz, realmente é uma necessidade que eu vejo, não sei se vocês concordam comigo ou não. Desde sempre. Deixa eu só, o pessoal que está entrando, só desativa o som, por favor, gente. Você consegue desativar. Que o médico mais jovem, eu sinto, né, na minha formação pelo menos, olhando para trás, eu sinto que a gente sente muita falta de uma orientação mais da parte profissional e mais sobre o futuro. Então, o Soul Hangout vai vir para a gente bater um papo com o médico mais novo, com o médico que está se formando, em outras oportunidades com o residente, em outras oportunidades mesmo com o aluno que está tentando ingressar em medicina. Então, a gente sempre vai ter uns convidados bacanas aqui da clínica ou de fora da clínica para a gente conversar e direcionar essa conversa para o pessoal mais novo. Eu acho que é um público que precisa de atenção e eu me lembro, na minha época de mais novo, eu sentia falta de um pouco disso, tanto que a gente dá muita cabeçada por aí até a coisa começar a engrenar. E mesmo que às vezes demora para engrenar e mesmo quando engrena, você sente que ainda dá muita cabeçada. Eu dou cabeçada por aí até hoje, mas acho que a gente já tem bastante coisa para ensinar. Então, esse é o Hangout da Clínica Soul, primeira edição. Semanalmente, a princípio, a gente vai ter novidades. Devagarzinho, toda quarta ou quinta-feira, a gente anuncia o próximo. E isso vai ficar disponível para todo mundo no site da clínica e vai ficar disponível para todo mundo no podcast também. Então, o Ian vai comandar esse primeiro aqui e a gente vai discutindo. Bem-vindo, boa noite, galera. Obrigado, Pedro. Obrigadão. Bom, pessoal, então, para a gente começar a falar, e aí, terminei a faculdade, para onde eu vou, o que eu faço? Vamos começar a ouvir a gente, nós quatro, né? Então, nós quatro aqui, para vocês que estão entrando e não nos conhecem, os quatro somos ortopedistas, nos formamos na Santa Casa de São Paulo, né? Ortopedia extremamente renomada do nosso país, de renome mundial. E por mais que a gente tenha feito uma residência com bastante tradição, com bastante bagagem, a gente bateu cabeça para chegar até onde a gente está. Tá? Então, vamos começar com o João, então. O João que deu a ideia da gente fazer esse... E aí, terminei a faculdade, o que eu faço? João, conta pra gente, quando você terminou a faculdade, o que foi seu primeiro passo aí com... Eu sabia que vocês iam começar pela cabeça branca, mas eu não sou o mais velho. Em respeito ao chefe, eu vou começar, né?
Quando eu estava na faculdade, eu sempre tive o sonho de fazer a carreira de cirurgia, que é a história do amor, né? Falava, eu amo, eu vou fazer cirurgia por amor. Então, eu comecei a focar dentro da faculdade, escolher as ligas de cirurgia, ir num curso no Hotel Maksud. Eu fui todos os anos, desde o segundo ano, naquele curso do Samir Haslan, com o Dario Birolini, Cirurgia 21. Não sei se vocês lembram desse curso. Eu fui nesse também. Fantástico. Fantástico. Fiz todos. Tentei entrar de instrumentador nas equipes de cirurgia do Zultan, transplante. Fiquei correndo atrás dos caras desesperado, liga, fundação de liga. Fui atrás de tudo para cirurgia. Mas, quando chegou no quinto ano, a dica dos professores era assim. Eu ouvi um professor, que eu não vou lembrar qual é, mas ele falou assim, passe em todas as suas carreiras do internato, em todos os estágios do internato, como se você fosse um médico. Porque quando você terminar, provavelmente você vai saber escolher o que você quer fazer. Então, como eu ainda não tinha certeza absoluta do que eu ia fazer, falei, vou fazer cirurgia, depois eu escolho uro. Na nossa época ainda não estava pegando, estava começando a pegar. Uro, plástica. Eu falei, vou pensar alguma dessas duas coisas. E comecei a passar em todos os estágios, levando como se eu fosse um médico. Bom, chegou no sexto ano, eu passei o quinto ano na ortopedia e já classifiquei. Eu falei, ortopedia é uma das que eu acho que eu vou, aqui também estou dentro, entendeu? Dentro da Santa Casa. Ou seja, na tua instituição é uma coisa muito forte, então isso você já pesa também. Você fala, bom, fazer isso aqui dentro é muito bom, é uma possibilidade cirúrgica, não posso descartar, né? Já anotei ali como uma opção a ortopedia. E já entrei na liga de ortopedia, tudo mais, fui fazendo isso paralelo às outras atividades. E ao mesmo tempo que quando eu passei, desculpa se tiver alguém aí, mas quando eu passei na obstetrícia, falei, não vou fazer gel nem a pau, eu vou ficar dormindo com a mão na barriga da mulher que nem ferrando, entendeu? Desisti na hora. Aí, daí eu consegui uma coisa que foi inédita, abriu por alguns anos e depois fechou, que era um estágio de medicina. Era um estágio. O que era o estágio de medicina? Era pelo CIEE, Centro Integrado Empresa Escola. Isso não existe mais. Eles pegavam o sexto ano, pegaram 4 da Santa Casa, 4 da USP, 4 da Paulista e 4 da PUC, se eu não me engano, do ABC. E aí nós nos reunimos e foram ofertados alguns estágios. Entre eles tinha um posso ajudar de pronto-socorro. Você ficava na porta do pronto-socorro, o cara chegava passando mal, alguma coisa, você simplesmente era um falso triador. Você olhava ali e falava, não, o senhor espera um pouquinho aqui, já pegava a carteirinha, agilizava, você via se o cara estava mal, já enfiava o cara para dentro, entendeu? Mas sempre chamando a enfermeira, estando ali. E por um acaso eu fui para o Hospital Santa Paula, ali na Avenida Santo Amaro. E no Hospital Santa Paula tinha um ortopedista que era formado na Santa Casa, que era plantonista. Muitos plantonistas da ortopedia lá eram da Santa Casa. E estando junto com eles ali, eu comecei a observar os plantonistas do pronto-socorro. Tinha na cirurgia, tinha um plantonista de cirurgia geral, que o cara já estava formado há 5 anos como urologista. Entendeu? Tinha na clínica médica um plantonista que o cara tinha uns 60 anos, fazendo plantão lá, bombado, plantão, caindo a casa. Aí eu comecei a olhar e falar, será que eu quero estar aqui com 60 anos fazendo plantão? Aí eu olhei o cirurgião e falei, 5 anos de uro, cara, eu querendo fazer uro, será que eu vou querer ficar fazendo plantão aqui de cirurgia geral aqui, às vezes ajudando até o clínico? E um dia o ortopedista entrou no Conforto, veio aquela piadinha assim, quer esconder o dinheiro do ortopedista? Põe dentro do livro que esconde, o velhão falou, né? Aí o ortopedista falou, mas pelo menos eu faço plantão na minha especialidade. Aí rolou um silêncio ali na sala do Conforto e a gente saiu. Aí tudo isso foi somando
E o último ano, o 6º ano, quando eu passei na ortopedia, o Bruno, acho que o Bruno Aprile deve estar aqui no grupo, ele era... Tô aqui, claro, tô te ouvindo. Bruninho. O Bruninho já estava lá na frente. Cuidado com o que você vai falar, hein, rapaz. Não. E aí eu peguei e comecei a ir com os caras. Tinha que passar visita na ortopedia, todo mundo sabe, 4 da manhã à noite. Eu começava a chegar 4 da manhã, sair à noite, ia com o Danilo comer espetinho na rua, o Ige. Fiquei ali, vendo como que era a coisa, vendo como que era. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu gostei. Já vi que dá para eu fazer o plantão de ortopedia, vai ter um certo retorno imediato. Tem várias carreiras cirúrgicas que eu gosto. E como eu encarei no internato sério e vi, falei, minha faculdade ela tem uma ortopedia muito forte. Eu falei, eu vou fazer ortopedia. Foi assim que eu decidi. Então, desculpa me alongar aí, mas essa é a história. Aí eu fui para ortopedia na Santa Casa. E João, e fala pra gente, fez ortopedia e o que mais? Isso. Só para quem não te conhece. Eu fiz ortopedia, no meio da ortopedia eu decidi fazer a cirurgia de ombro e cotovelo. Fiz cirurgia de ombro e cotovelo na Santa Casa. Tinha um ênfase junto com o grupo de trauma do esporte, né? Pois quando eu terminei, eu fui trabalhar no ABC, peguei um convênio da AMIL no ABC para atender. Eu moro no Morumbi. E até o ABC, atendia lá, fazia cirurgias lá. Continuei com um pezinho na Santa Casa, fazendo plantão no Santa Isabel. E, por curioso, ia acompanhar o grupo de trauma de esporte, as reuniões, ia acompanhando. Depois, eu consegui trabalhar num outro convênio que chamava Santa Malha, por intermédio de alguém da Santa Casa também. Quando eu já estava 3 anos ali trabalhando fora, ali nesse sistema de convênios mais simples, no ABC, Santa Malha, cheguei aí na seleção brasileira com a turma aqui, a seleção feminina, fui em umas 3 ou 4 convocações, né? Cheguei no campeonato na Bolívia em 2012. Aí quando eu voltei, que eu já estava mais engajado no esporte, o pessoal pedindo para eu acompanhar mais com mais afinco, eu fui convidado para trabalhar como cirurgião de ombro, como auxiliar, em 2 hospitais de 2 ex-professores meus, ao mesmo tempo. O Dr. Sérgio Keck me chamou e o Dr. Alberto Naok. E eu fiquei por 8 para 9 anos com os 2, trabalhando no Sírio e no Oswaldo Cruz. E hoje eu mantenho o trabalho no Oswaldo Cruz, né? E estou na clínica Sou já uns 8 a 9 anos, se eu não me engano, Pedro. E também no grupo de trauma de esporte aqui com a turma. Né? E faço a parte de ombro e cotovelo e essa parte de esporte também. É isso aí. Agora eu vou passar aí para o Pedro para falar, né, Pedro? Passar a bola para você contar como é que você foi para ortopedia aí. Só que... Aí. Fechou. Bem, João, pô, obrigado. E depois dessa história do João toda, que a gente conhece lá do começo, hoje o cara é dos maiores cirurgiões de ombro do Brasil aí, isso indubitavelmente. O João se Deus quiser, eu não vou precisar operar meu ombro nunca, apesar de ter uma dor no ombro aqui da natação. Mas suspeito. Se um dia precisar, não tenha dúvida que é o João. Tá? Então, pô, obrigado, João. E o João tá na clínica conosco já há 9 anos, então é só sucesso. Graças a Deus. É o cara que coordena o ombro e, puta, magistral. Obrigado. A minha história eu vou ser breve aqui, né? Mas assim, entrei na Santa Casa em 99. Aí, esse é um dos maiores motivos dessa reunião. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Vamos perguntar por que você virou médico. Eu não tenho pai médico, não tenho mãe médica, não tenho tio médico, não tenho ninguém médico na família. Na verdade, eu tenho um médico na família, que é o meu irmão mais novo. E que, se Deus quiser, um dia a gente vai convidar ele para estar aqui com a gente discutindo também. Ele é radiologista. Por que eu entrei na medicina, então, né? É muito pelo colégio, eu vou falar para vocês. Porque no meu colégio, eles tinham um pouco a tendência a fazer a gente prestar medicina, porque era um vestibular meio difícil. Eu tenho essa impressão hoje, né? E que para o colégio era bom que a gente passasse em medicina. E eles forçavam muito isso lá na escola. E, na verdade, deu certo. Muitos de nós, assim, daquela minha turma da escola, que se formou em 98, passamos em medicina, na Santa Casa, na Escola Paulista e na USP.
e são meus amigos até hoje. Nós vamos ter prazer aí de chamá-los um dia para conversar conosco também. E a faculdade foi sensacional, é um período muito bom, mas eu tinha 17 para 18 anos, então a gente era muito novo também, e o tempo foi passando, e eu queria uma área cirúrgica igual ao João. Eu também trabalhei com instrumentação cirúrgica na faculdade inteira. A gente tinha um bip, que hoje em dia a galera nem imagina. Tocava aquele bip, né, João? Pô, você tava onde você estiver, você tinha que ir. Aí, às vezes, você entrava em cirurgia, a gente não tinha celular. E tinha cirurgia, às vezes, aquelas GDPs gigantescas que, puta, demoravam 8, 9 horas. Minha mãe achava que eu tinha morrido, aí eu ligava do orelhão. Era engraçado, não faz muito tempo, a gente é novo, mas mudou muito o mundo, né, naquela época para cá. E eu fui vendo o que eu faria de residência, e eu ia fazer cirurgia cardíaca. Eu tinha certeza que era isso. Eu tinha um grande amigo lá da faculdade, o Duda, que era cirurgião cardíaco, o Cazé, amigo meu da minha turma, queria fazer também. E eu falei, ótimo, vou fazer cirurgia cardíaca. Só que a ortopedia sempre me coçava um pouco, porque, puta, é tudo isso que o João falou, principalmente por ser cirúrgico e pela Santa Casa ter toda a tradição que tem. Eu fui começar o meu internato de cirurgia cardíaca. Dia 1, D1, era eu, Modestão e Casé, era nosso trio. Era uma segunda-feira. Eu entrei no pronto-socorro central para começar o internato, ou seja, dali não ia mais ter volta, eu ia virar cirurgião. Eu olhei para a cara de um, olhei para a cara do outro, falei, gente, foi essa frase, eu nunca vou esquecer. Se eu atravessar a rua, vocês vão ficar muito bravos? Para quem não sabe, atravessando a rua é o pronto-socorro da ortopedia. E aí eles falaram, não, puta, não, vai tranquilo, é isso que você quer? Falar, não tenho muita certeza, mas eu vou atravessar a rua. Era uma segunda-feira, eu atravessei a rua, era plantão do Grupo Azul. Bati na porta, falei, gente, posso ficar? Bem, fiquei no eletivo no Grupo Azul, fiz toda a minha residência no Grupo Azul e quando acabou virei chefe do Grupo Azul. Então essa atravessada de rua mudou aí, né? Naquela hora que você está diante de dois caminhos e você escolhe um. Provavelmente você sempre vai escolher o caminho certo, eles só vão ter dificuldades diferentes. Nesse dia eu mudei meu caminho e fiquei no Grupo Azul da ortopedia até o R5, né? Aí eu gostava muito na ortopedia da oncologia. E eu acabei o R3, eu fui fazer estágio de oncologia. Fiz meu R4 com oncologia ortopédica, e aí era criança que morria, velhinho que morria. Puta, terrível. Me indispus também um pouco no estágio, não estava legal, eu estava envelhecendo rápido. Resolvi atravessar a rua de novo. Só que aí eu fui atravessar a rua com o pessoal da Escola Paulista de Medicina, porque já estava muito em cima e tudo. E fui bati na porta do Dr. Moisés, lá na Escola Paulista, e pedi para fazer um estágio de joelho. Então ali eu estava começando o meu segundo estágio. Passei um ano longe da Santa Casa nesse período, e a hora que acabou o estágio de joelho, eu já virei cirurgião de joelho, eu resolvi atravessar a rua de novo e bater na porta do Aires e do Marquinho e falar, gente, estão precisando de um cirurgião de joelho aqui no trauma esportivo? Isso já deve ter seus 10 anos, e desde quando eu voltei não saí de lá. Então hoje eu sou oncologista e cirurgião de joelho, tenho o título de médico do esporte também. E na minha vida fora de lá, ao mesmo tempo que eu fazia oncologia, eu abri uma salinha ali na frente do Sírio. E a gente chamou de SO Ortopedia, aquela salinha. Devagarzinho, alguns amigos entraram junto logo de cara, que é o Marcelo e o Zé Thiago. Né? Na época o Dedé atendia, o Pena também, o Dedé é vascular, está em Araçatuba agora, o Pena fazia os casos de trauma lá, e hoje ele não atende mais conosco. E devagarzinho a SO se transformou em SOU, e hoje a gente já tem 4 unidades SOU e uma unidade um pouco de ortopedia um pouco mais em conta, um pouco mais barata, então a gente já atende bastante gente. Então de 10 anos para cá, a clínica cresceu bastante, sempre cheia de amigos atendendo e gente do mais alto gabarito. Nesse mesmo ano, né, quando eu estava na oncologia, eu entrei no Sírio, então entrei como plantonista, né, no R3 eu fiz uma entrevista, não passei, no R4,5 mais ou menos eu fiz outra entrevista, passei e fiquei no Sírio de plantonista por praticamente 10 anos. Nesse período eu fundei a medicina esportiva do Sírio, junto com o Arnaldo Hernandes, então foi um projeto que eu pus embaixo do braço, levei na diretoria, passou, deu certo. Então hoje eu larguei o plantão do Sírio, né? Acabei que minha agenda ficou apertada para dar o plantão, mas eu cuido da clínica SOU, cuido da medicina esportiva lá do Sírio,
cuido dos joelhos do trauma esportivo junto com o Ian e com o Diego, né? E sou diretor da Sociedade Brasileira de Trauma Esportivo, então esse é um pouco do meu caminho aí, de muitas indas e vindas, muita cabeçada na parede, muito erro e volta atrás. E eu acho que a gente tem muito para ajudar aí o mais novo que quiser ouvir a gente e principalmente quem quiser perguntar e falar, tá bom? Então acho que esse projeto do Hangout da Clínica Soul veio de encontro a isso aí. Me alonguei também. Eu só vou falar mais uma coisa, nós estamos ainda planejando para o segundo semestre, quando a pandemia acabar, um estágio para alunos de medicina na clínica, então estágios semanais, mas isso a gente anuncia mais para frente, para o pessoal conhecer como que é o dia a dia ou não. É importante, falta muito pegar na mão do aluno, falta muito pegar na mão do novo e mostrar prós e contras, né? Nem tudo é uma beleza. Hoje a gente está lá, né, João, no Sírio, é legal, tudo, mas, cara, não é bem isso, né? Já teve muito Grajaú, já teve muito Sim. ABC, já teve muito de tudo aí nesse caminho e é legal o mais novo conhecer, né? É. É isso, Ian. Continua aí, coordena, Ian, senão eu não paro de falar. Fechado. Boa, Pedro. Obrigadão. Diegão, conta aí pra você. Eu vou fechar, Vamos lá. então. A minha história é um pouquinho diferente, né? Então, por muito tempo aí eu quis fazer medicina, né? Sempre foi um sonho desde a da época de bem pequeno. Então sempre foi esse o objetivo. Só que no meio do caminho eu me aventurei aí para ser jogador de basquete, né? Então durante muitos anos aí eu joguei nos clubes aí de São Paulo, o que deu uma atrasada aí no foco, né? Então desviei um pouquinho desse foco, né? E nessa época o que eu fazia da vida era treino 2 períodos 6 vezes por semana, até o terceiro colegial, né? Então esse foi um período um pouco focado mais na atividade física do que propriamente nos estudos, né? Então eu não entrei na faculdade exatamente após terminar o colégio. Eu fiquei mais 2 anos no cursinho, então eu entrei um pouquinho mais tarde na faculdade. E foi bom esses 2 anos, porque eu acredito que eu entrei com uma cabeça um pouquinho diferente na faculdade, né? Na verdade, a primeira vez que eu entrei na faculdade, foi até o Ian que estava lá para fazer ele era segundo ano, e eu acabei não fazendo a matrícula na Santa Casa, porque eu falei, não vou fazer Santa Casa, vou fazer uma faculdade pública. E aí, no ano seguinte, eu acabei entrando na Santa Casa de novo, uma turma abaixo, mais abaixo ainda do Ian, né? Então a maldição me pegou ali, né? E aí, durante a faculdade toda, eu sempre tive sempre gostei, como já gostava de esporte, sempre gostei da atlética, sempre gostei de jogar, tudo isso sempre fez parte. Mas além de tudo isso que o Pedro falou, que o João falou, eu sempre tive uma visão dentro da medicina que, além daquilo que eu gostaria de fazer, que já era uma coisa desde o começo, que era a ortopedia, eu tive sempre uma visão de gestão daquilo que como poderia ser a carreira além de só atender, né? Então, é uma coisa que me atrai, além de só atendimento, é a gestão de como funciona o meio, né? Então, desde do terceiro ano, do quarto ano, fui da Atlética, tudo, e na Atlética ajudou mais ainda essa parte de gestão. Eu fiz parte da liga de gestão, de um monte de coisa de gestão, e isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? E o processo natural, né? Depois de tudo isso, residência, tal, e quando terminou tudo isso, eu acho que uma das minhas prioridades, além lógico, do conhecimento, tudo, era ter essa parte de administrativo também, né? Não só atendimento, né? Tanto é que hoje grande parte também da minha atividade não é só atendimento, né? Eu coordeno duas equipes de plantonistas, então isso faz parte, uma parte de burocracia aí, isso eu gosto um pouco até, e isso faz parte da minha vida. Então acho que isso é uma coisa que cada vez tem que entrar na carreira médica aí,
que não é explorado, né, durante a faculdade em nenhum momento. Como que você vai sair depois da faculdade, o que você vai fazer, aonde você vai atender, como que você vai atender, como que você vai receber o dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante de a gente discutir e abrir a cabeça de quem está chegando aí, que não é apenas você ter, lógico, eu acho que é super importante você ter a excelência no tratamento, mas isso faz parte aí também, né? Acho que cada vez mais, hoje em dia, a gente tem que saber que o médico ele precisa ter esse conhecimento de como funciona a burocracia, de como receber esse dinheiro, de você precisar ter uma PJ, não tem, você vai pagar imposto ou não vai pagar, né? Não é simplesmente você só cair o dinheiro do plantão lá e gastar tudo, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção aí nos próximos, não sei se esse é o foco desse, mas nos próximos eu acho que é uma coisa que também chama atenção. E isso é uma coisa que sempre me chamou. O resto eu acho que é parecido com a história de vocês aí, né? Eu fui ficando lá na Santa Casa, fiz ortopedia, fiz cirurgia de joelho, assim como Ian, e depois fiz o trauma esportivo e acabei ficando no grupo lá com o pessoal e estou muito feliz, né, nessa posição aí, atendo na clínica com o Pedro há um tempo aí já. E acho que é isso o que eu tinha para falar. Eu não vou repetir, falar que a gente gosta da Santa Casa, porque acho que está na cara, né? Boa, Diego. Acho que a sua ideia da gente falar de educação financeira para os recém-formados, para o aluno de medicina, de gestão de carreiras, gestão de equipes, eu acho que isso é bem interessante, né? Todo mundo aqui tem alguma experiência com isso, passou por isso, passa por isso, coordena alguma equipe de alguma forma. Isso é bem interessante para o pessoal entender o que você vai fazer e quais são as várias coisas que você pode acabar fazendo. Mas vamos lá. Minha história não vai fugir muito de vocês. Eu, como o Pedro, entrei super cedo na faculdade. Eu entrei com 17 anos na Santa Casa, em 2004. E fui fazendo a faculdade até 2009, quando eu me formei. A ortopedia surgiu para mim em 2005, no segundo ano, quando eu comecei a fazer aqueles plantõezinhos da Liga do Trauma. Então, a gente já começava a frequentar ali o pronto-socorro de ortopedia, subir para ajudar a fixar a exposta. A gente já começava a ter essa experiência. Aí veio a Liga do Trauma, participei da diretoria da Liga do Trauma. A gente ajudou, teve interligas na Santa Casa, né? No nosso ano, o Interligas foi a Santa Casa, que foi presidente. A gente ajudou o Dr. Cláudio Santilli a fazer o Troia, que era o Congresso de Trauma Pediátrico lá no Einstein, né? Eu fui buscar o TEDS Longo, né? Para quem conhece ortopedia pediátrica, é um dos maiores nomes da ortopedia mundial, pediátrica mundial. Eu fui lá buscar o suíço no aeroporto, fiquei de intérprete dele, porque diversas pessoas do grupo e da organização do congresso não falavam inglês, né? Então, e não tinha intérprete de congresso naquela época, né? Não tinha aquela tradução simultânea. Eu ficava fazendo tradução simultânea para o suíço. Então, a ortopedia ela foi indo de uma forma muito natural. Quando eu terminei, né, diferente dos outros três, eu optei para ir para as Forças Armadas, né? Eu fazia questão de ir para as Forças Armadas. Eu tinha passado na residência, tranquei um ano e fui servir na Força Aérea. Esse foi um período muito interessante e quem gosta disso, quem tem essa oportunidade hoje em dia, o pessoal mais novo, eu aconselho a pensar seriamente nisso, né? Teremos um próximo hangout aí para falar do serviço militar pós-faculdade. Isso vai ser bem legal também. E nesse um ano, eu dava plantão de clínico, né? Eu dava plantão de clínico num PSzinho que um colega da Santa Casa coordenava, né? Então, em 2, na verdade, no interior de São Paulo, 1 hora de carro pela Regis Bittencourt. Era em São Lourenço da Serra e outro era em Juquitiba. Gente,
Eram os PSzinhos mínimos. E nessa hora você tem noção do que é ser médico, porque você tá lá e é você, e chega caso de infarto, chegava parto, e você estava sozinho, não tinha ninguém para olhar para o lado, não tinha nenhum preceptor, não tinha para quem ligar, e era você que tinha que resolver. Isso foi muito interessante para começar a sentir o que é ser médico mesmo, e ter que resolver as coisas. Terminando esse 1 ano e esses plantões no meio do nada, começou a residência de ortopedia, 3 anos de ortopedia. A gente pode até algum outro dia falar só sobre isso, sobre os 3 anos, nossa experiência dentro lá do pavilhão. E aí eu optei por fazer joelho. Optei por fazer joelho porque eu sempre gostei de esporte. E no Brasil, né, joelho é a articulação mais envolvida do ponto de vista cirúrgico na prática esportiva. Terminado, já no começo do R4 de joelho, eu fui para a Unifesp fazer a especialização em medicina do esporte. Então era uma pós-graduação de 2 anos, né, a cada 15 dias, lá na Unifesp, que a gente fazia no final de semana. E lá tinha aula de fisiologia, tinha aula de clínica médica, cardiologia, tinha aula prática no Centro Olímpico, avaliação física. Era uma coisa muito fora do que do que eu vivia na ortopedia. Era uma parte muito mais clínica, muito mais prática. Em 2015, tendo terminado cirurgia de joelho, eu fui e prestei para entrar no grupo de trauma do esporte. Fiz 1 ano de trauma do esporte lá com o Pedro, né? E o Pedro é o cara que, se não me ensinou grande parte, ele me ensinou muito, mas muito mesmo do que eu sei de joelho hoje em dia. O Pedro que deixou eu começar a pôr a mão na massa de verdade lá em 2015 nos joelhinhos da Santa Casa, né? Eu tinha um dia, quinta-feira eu operava com ele, mas sexta-feira era o meu dia. Eu podia marcar o que eu quisesse lá no grupo e tocava sozinho. Eu já tinha feito 1 ano de joelho. Isso foi muito legal, muito bom para ganhar experiência. Nessa época o Diego era R4. O Diego pôde aproveitar muito também desse dia livre aí que era nosso. Ao mesmo tempo que eu fazia o R5 de esportiva na Santa Casa, após de medicina do esporte na Unifesp, eu comecei a pós de nutrologia na Associação Brasileira de Nutrologia. Então, eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo, fora os plantões. E em 2015 eu também fui contratado como assistente no pronto-socorro da Santa Casa. Então, tinha muita coisa ao mesmo tempo para tocar. Mas sabe o que é o legal? Ele fez joelho, e aí ao mesmo tempo ele fazia R5 de trauma do esporte. Bianca? Oi? Desliga o som. Meu Deus, eu tô chocada. Desculpa, carioca. Eu tava falando que você fez tudo, porque eu tô muito em dúvida do que prestar. Tranquilo. A gente vai tirar essas dúvidas. Escreve a dúvida que a gente tira. Deixa eu continuar, então. Aí eu fazia nutrologia, estava terminando a pós de medicina do esporte, o R5 de trauma do esporte na Santa Casa, e tinha acabado de ser contratado como assistente lá na Santa Casa. E isso que, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com o Pena em Guarulhos, lá no Next, ajudando a tocar o pronto-socorro de ortopedia e os traumas. Era muita coisa? Era. Mas, assim, dava tempo e sobrava tempo, né? O que eu posso falar é que nessa idade, no pós-faculdade, no pós-residência, você está com gás, você quer fazer. E você tem que pegar essa hora para fazer tudo, né? Se você está em dúvida, faz tudo, não é problema nenhum. E eu ainda não parei por aí. Em 2018, eu me matriculei na Faculdade de Educação Física. Eu estou no 3º ano de Educação Física. Acabei de fazer as últimas provas do 5º semestre. Estou indo para o 6º semestre de Educação Física. Fiz o mestrado na Santa Casa e estou começando a tocar um doutorado na Educação Física da USP. O que eu posso falar para vocês é que a nossa formação não para. Hoje o médico ele tem que ter uma gama de conhecimentos muito amplo, né? O Pedro é cirurgião de joelho, o João é cirurgião de ombro, o Diego é cirurgião de joelho, mas
eu fui para uma área diferente, eu fui para uma área mais abrangente, tentar entender treinamento esportivo. Sempre que tem um caso complicado de joelho, eu chamo o Pedro, porque eu sei que ele é um super cirurgião, né? Foi meu professor de cirurgia de joelho. Todos os meus casos de ombro, eu entro com o João, porque eu sei que o João opera demais ombro, né? Sei fazer o diagnóstico, sei fazer a indicação, mas eu chamo esses colegas que, assim, operam demais, né? Uma coisa que eu posso falar para vocês, tenham um círculo de amigos e de conhecidos para vocês crescerem juntos, né? Seja de especialidades diferentes, seja da mesma especialidade, para ir complementando vocês. Você pode ser cirurgião de trauma também, mas tenha um outro colega cirurgião de trauma que vai te dar uma mão a mais, que vai te trazer um conhecimento a mais, né? E, por enquanto, o meu caminho tá nessa, né? Ainda tem muito mais coisa aí, não vou parar por aqui, não. Viu, Ian? Muito bom ouvir você, porque são dois extremos. Eu, por exemplo, quando eu estava prestando ali, que eu ia fazer ortopedia, tudo, eu estava numa situação que eu estava querendo casar, eu já namorava há uns 12 anos. E eu falava, preciso fazer ortopedia, preciso começar a trabalhar e ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu acho que tem alguns... Quem vai escolher, eu acho que a pessoa tem algumas coisas. É aquele cara que está tranquilo, fala, não, eu vou fazer que eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu vou fazer cardiologia porque foi o sonho da minha vida. Isso daí já está definido. O cara vai lá, vai fazer cardio, ninguém vai mudar a cabeça do cara. O cara vai fazer porque ele ama, daí ele vai fazer, que nem você fez, ele vai fazer a sub da cardio, a sub da sub. Isso parar de estudar, eu acho que todo médico nunca vai parar. Então você tem que pensar um pouco se quando você estiver mais velho, você vai querer estar ainda nesse caminho estudando esse tema ou outros. A ortopedia é bom que ela tem um leque amplo, você pode estudar educação física, nutrologia e tudo ainda vai ter um passo de envolvimento com a ortopedia. Tem essa coisa legal, né? Então, acho que você tem que pontuar isso quando você vai escolher. E o que é importante você ver? Eu, assim, posso estar falando besteira, mas eu vejo hoje a medicina, lógico, já não é aquela coisa... Sempre todo mundo fala, não é que nem 10 anos atrás, já não tem tanto plantão que nem antes, está difícil para achar lugar fazer plantão, o salário está reduzindo cada vez mais, tem aí 340 escolas de medicina, né? Tem 450 mil médicos no Brasil, aí, que você falou, só perde para a Índia, né? Que a gente tinha falado, só perde para a Índia. A cada 1.000 habitantes, a gente só perde para a Índia, de faculdade, né? Faculdade de medicina, a gente só perde para a Índia. E o que acontece? Se você... Não é nem a cada 1.000, é em número absoluto. É isso mesmo. Se você pontuar as especialidades, eu acho que é isso, né? Primeiro ponto que eu acho assim, terminou a faculdade, não se ilude de ficar parado, fazendo plantão, vou tirar o ano sabático, vou pensar na minha opinião. Eu acho que tem que ter especialidade. Você tem que fazer especialidade, não dá para ficar parado, tá? Isso é o primeiro ponto. E dentro das especialidades, eu acho que você tem que graduar. Lógico, é o que eu falei, se você está definido, nem precisaria estar vendo a gente. Você já estou decidido que eu vou fazer uma coisa, acabou. Mas se você não está, eu acho que primeiro ponto, na minha opinião, fazer uma lista do que você mais gosta. E depois analisar da parte clínica com intervencionismo, até você chegar lá na parte cirúrgica, entendeu? E tem imagem aí no meio também, imagem. Então, por exemplo, se você pega lá a imagem, né, hoje em dia, é uma especialidade boa, tem uma remuneração razoavelmente boa, só que, e daqui uns anos? Daqui uns anos você vai fazer a tomo, o computador vai dar o laudo, velho. Você não vai precisar nem do radiologista lá, entendeu? Então, é coisa que você tem que pensar, às vezes, no futuro. E nem lá hoje, você escolhe lá dermato. Dermato, tem dentista, minha mulher é dentista, mas não faz, mas tem dentista fazendo botox. Lá, botox, faz
negócio então tem muito pessoa se envolvendo. A concorrência aumenta, você vai ter mais dificuldade para desenvolver. Né? Não estou falando que não é para fazer. Às vezes você é muito bom, você vai se destacar. Mas em um cômputo geral, né, tem uma chance de ter muito mais gente se envolvendo. Já, na minha visão, as especialidades cirúrgicas, elas, assim, elas são mais um nicho mais protegido, porque assim, se entra um cara meio espertão, que quer dar o gatinho, alguma coisa, ele não vai conseguir se destacar. Ele vai fazer cagada ali depois de umas 2, 3 cirurgias e não vai ter mais paciente, entendeu? Porque ele opera mal. Você não vai chamar para ajudar, o Pedro não vai chamar, entendeu? O cara vai... Então, quer dizer, existe essa proteção, mas ao mesmo tempo também é difícil você chegar ali, mas é uma carreira que você vai ter que fazer especialidade, a sub, da sub, que nem a gente faz, entrar num grupo, aquele grupo ali você aprender e você consegue hoje em dia, né? Principalmente em São Paulo, que é um centro muito grande. Se você vai para o interior já é mais difícil, né? Mas é minha visão hoje, eu acho que essa escolha da carreira é importante nesse sentido, né? Não sei o que vocês acham disso aí. Eu acho que é exatamente isso, João. E eu acho que a chance da gente, do mais novo, que está se formando, errar é gigante também, entendeu? Ou seja, muita opção, escolha difícil, e em gente ainda jovem, né? Não tem como, o médico recém-formado, ele é jovem. A gente pensa, se comparar com engenheiro, com advogado, talvez não seja, mas a medicina ela é ampla demais. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu já fui para frente, fui para trás, fui para frente, fui para trás. Agora eu espero só ir para frente, né? Mas não tenha medo de ir para trás, não é verdade? Putz, fez um negócio, vou perder mais um ano estudando outra coisa. Não dá para ter medo de perder um ano, porque nunca é perder, né? A coisa importante que você falou, João, é assim, o médico não vai parar de estudar mesmo. Isso é fato, gente. O médico que vai parar de estudar, para mim, se eu parar de estudar, eu vou ser um médico triste, né? Eu tenho certeza disso, porque, poxa, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu faço hoje daqui a 20 anos, ou seja, não vou evoluir nada. Eu acho que eu vou ser um cara muito triste daqui a 20 anos, então. Eu vou ter vergonha de mim. A gente não pode parar de estudar. Dentro da sub que a gente faz, a gente tem que saber o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Isso que é a beleza, aí, pelo menos do que eu acho, né, na cirurgia do joelho, na minha área. Então, se você se arrependeu de uma coisa, faz mais um ano de outra. Volta atrás. Dá para voltar atrás e fazer, porque é isso que você vai fazer pro resto da vida. O Diego falou outra coisa interessante. Putz, tem muitas outras áreas. Tem a área financeira, a área de gestão. Vocês sabem, eu gosto da área de gestão. Gosto mesmo. Eu gosto muito de joelho. E gosto de gerir a clínica, fazer conta e saber. E não. Então, tem função para tudo que é médico. Tem um amigo nosso aqui que tá louco para falar, viu? Dr. Bruno Aprile. Bruno, fala com a gente aí um pouquinho. Dr. Bruno é cirurgião de coluna, da minha turma, jovem igual eu, lá da Clínica Soul, dono da Clínica Soul Ipiranga, um dos maiores endoscopistas de coluna do Brasil. Você tá aí, Bruno? Claro que eu tô aqui, rapaz. Tô meio no escuro, mas tô aqui. Tudo bem, Fala gente? com a gente. E depois tem uma pergunta do Dr. Diego Moelas aqui. Depois a gente vai responder o Diego. Para mim? Não, para todos. Não, acho que é para todo mundo. Fala, Brunão. Boa noite. Bom, prazer aí, gente. Eu acho que só dando um foco, eu não conheço a grande maioria dos participantes aqui, mas eu imagino que uma boa parte ainda esteja na faculdade, né? Então a gente está falando muito das subespecialidades aí, todo mundo, lógico, contou sua história, eu vou contar a minha, eu vou ser realmente breve, que esse pessoal fala bastante, mas de como eu resolvi fazer ortopedia e coluna, mas eu acho que o foco para vocês é mais porque ortopedia, né? Depois da subespecialidade, talvez para alguns. Eu entrei na faculdade também com 17 anos, sou da mesma turma do Pedro, a gente é colega desde 99, aí estamos grudadinha, e a faculdade era muito legal, todo mundo sabe, né? Muda toda a sua vida, ainda mais para um moleque de 17 anos, muda muito, muito sua vida. E eu tinha na minha cabeça de realmente tentar, em cada lugar que passar, fazer o que o João falou, encarar como seria a minha vida fazendo aquilo.
Alguns, tipo patologia, já saía de cara, graças a Deus. Mas algumas especialidades a gente se interessava, né? A cirurgia geral em si nunca me agradou, por causa daquele clima da Santa Casa, não pela cirurgia em si, mas do pessoal da época, né? Não sei como é hoje, mas o pessoal da cirurgia na época era um pessoal bem fechadinho, vamos falar assim, e aquilo não me agradou. E então eu pensava em algumas carreiras clínicas e tudo mais. A gente se divertiu muito na ginecologia, né, Pedro, quando passou com o Sarita e com o Andrei, mas muito, tanto que ele fala que queria ser cirurgião cardíaco, mas pensou em ser ginecologista também, que eu sei, eu também, porque eram duas pessoas que a gente se dava bem e que dividiam realmente conhecimento com a gente, mesmo a gente sendo internos, dividiam muita coisa, a gente aprendeu muita coisa e aí dá vontade de fazer. E quando a gente passou na ortopedia, a ortopedia dava baile. A verdade é essa. Então, o departamento foi a primeira coisa que ajudou muito. Por quê? Porque captou nosso interesse. Independente de ser bom ou ruim, existem departamentos bons que não captam teu interesse. A ortopedia fazia muito isso. Então, o pessoal, principalmente os residentes, eles tinham vontade que o interno entendesse. Se o interno quisesse, tinham vontade que ele entendesse, que ele vivesse o dia a dia. Então, você quer subir na cirurgia, você sobe. Você quer ficar um pouco mais no plantão para ver como é a noite, você fica. Você não quer, beleza, vai embora para casa. Era livre escolha. E isso já foi uma coisa que chamou muito minha atenção. Fora isso, eu tenho um irmão, né, que é um ano mais velho que eu, Alexandre, que acabou fazendo ortopedia lá e também fez cirurgia de coluna. Então, isso foi um caminho. Ele foi num caminho da ortopedia, mas, honestamente, eu não acho que foi por isso. Não acho que foi pelo gosto pela coisa. E eu sempre gostei um pouco do desafio. A gente gostava das coisas difíceis. E ortopedia era uma das residências difíceis. Era bem puxado e tudo mais. Acho que isso também me encantou. Do que eu ouvi o pessoal falando aí, acho que o que eu teria para dizer é assim, vá atrás do que você gosta. Você gosta de desafio, então vai atrás da especialidade que você acha que te desafia. Você gosta de vida mansa, trabalhar pouco e estar cedo em casa, não tem problema nenhum. Vai atrás da especialidade do que te dá isso. Fecha o microfone do Dr. Vocês não trocam. Tá tomando bronca do filho. Então, tenta descobrir o que você gosta. Lógico que todo mundo gosta de estar em casa, mas tem gente que gosta de centro cirúrgico, tem gente que gosta de anestesia, tem gente que gosta de operar, de meter a mão no bisturi. Então, tenta ir atrás do que você gosta. É aquelas máximas, faça o que te faz feliz, tal. Isso é verdade. Eu acho que mais pelo lado do infeliz. O cara que faz o que não gosta vive miseravelmente, né? Acho que todo mundo conhece aí. Profissional que tá tudo bem, tá tudo certo, trabalha num lugar bom e o cara chega de cara feia, não quer fazer, tá de mau humor. Esse é o intuito do que você não fazer. E aí acabei escolhendo ortopedia. Pode falar, quem falou? Pode terminar, Bruno, depois eu falo. Foi mal, Diego. Tranquilo, tô brincando. E só título de curiosidade, no final da ortopedia eu queria fazer ombro. Por que eu queria fazer ombro? Porque antes do João, que é um cara bom do ombro, ninguém na Santa Casa fazia ombro. E eu falava, não é possível que ninguém faça ombro. O grupo de ombro aqui é um grupo renomado, tem gente boa, tem gente séria. Tem o Alberto, o Alberto não era moderno como ele é hoje, o doutor Alberto. Ele era bem diferente, mas sempre foi um puta cara, profissional, era nosso preceptor. E eu falei, tá aí, eu vou fazer ombro. E tem algumas coisas que acho que a gente também não escolhe muito. A vida acaba escolhendo. Meu irmão já estava fazendo coluna e falou, o que você vai fazer? Vou fazer ombro, finalmente decidi. Legal. Então, vem cá, o que você acha de coluna? E coluna sempre foi uma coisa, eu não tinha reparado na época que era um desafio, uma coisa que ninguém queria fazer, que era chato, os pacientes eram chatos, não melhoravam e tal. Isso era uma das lendas da época, né? Falei, a coluna não sei, assim. Ele falou, olha, a coluna do SUS é bem diferente da coluna na vida real. Primeira coisa. Então, e essa vivência eu não tinha. Isso que alguém falou, tenta ver tudo do que você gosta. Não fica só fechado no que a Santa Casa te oferece. A Santa Casa é ótima? Que bom que ela é ótima, mas ela não é a vida real. Então, tente ir atrás da vida real. O paciente do SUS de coluna fora do SUS é bem diferente. E a gente precisa de mão para trabalhar. Você tem 20, quantos anos eu tinha? 27 anos eu tinha. Se você fizer coluna um ano, na época era um ano, e não gostar, depois você faz ombro. Não vai mudar nada, só vai aprender. E foi isso. Falei, tá bom. Aí, gostei do desafio. Não estava meio inseguro, não. Fui atrás de coluna, acabei me apaixonando e tô nessa até hoje. Então, acho que as duas mensagens são essas. Tenta eliminar o que você não gosta. Isso eu acho que a maioria já fez.
E nas dúvidas, tenta ir atrás do dia a dia real, não só dentro da Santa Casa, que às vezes a gente fica nessa só Santa Casa e a vida fora da Santa Casa é bem diferente. E vai atrás do que você gosta, independente de se hoje está na moda, não está na moda. Na nossa época, pediatria não pagava nada, os pediatras morriam de fome. Minha mãe é pediatra. Os pediatras morriam de fome, hoje a coisa mudou bem. Então, o mundo dá volta. O importante é que você esteja tranquilo com o que você faz. Acho que é isso. Dieguito, vai. Fechei o Acho meu. que você foi perfeito. Eu ia falar justamente isso que você concluiu. Às vezes a gente gosta de uma coisa e acaba não querendo fazer porque, aqui, igual você falou, né, da cirurgia, o pessoal da cirurgia não é tão legal. E às vezes aquilo é o que te encanta e é aquilo que você vai ter que fazer o resto da vida porque é aquilo que você gosta. Então, acho que você tem que olhar fora, né, ter experiência fora da instituição que você está, independente se é Santa Casa ou se é qualquer outro lugar, você conhecer a rotina da especialidade ou aquilo que você gosta de fazer fora do ambiente acadêmico ou do ambiente que você vai viver ali na residência, porque muda bastante, né? Então, acho que isso é super importante. E talvez essa seja uma boa ideia, né, Pedro? De trazer essas pessoas para conhecer a vida fora desse ambiente que talvez não seja o real, né? O mercado real. Né? Diego, eu sinto a necessidade da gente passar esse tipo de vivência, porque a gente não teve, né? O que aconteceu? A gente ficava dentro do quarteirão e a gente achava que era aquilo o mundo. E quando você dá o primeiro passo para fora do quarteirão da nossa instituição, independente se é a Santa Casa, se é a USP, se é o ABC, quando você dá o passo fora da instituição um pouco, você vê que o mundo é muito mais do que aquilo. Então, quando eu fiz oncologia, depois eu tive que sair para fazer joelho, eu percebi que tinha um mundo bem diferente diante de mim, que na verdade é o mundo que a gente vive hoje. Era um mundo mais real, não era aquele mundo tão fechado que eu imaginava, que eu acreditava que era o real. Então, assim, por isso que eu falo, assim que passar a pandemia, nós já estamos com tudo esquematizado. A Clínica Soul vai receber 1 ou 2 alunos de faculdade por semana, quem quiser participar, ficar com a gente, para ver o Ian, para ver o João, para ver o Diego, para ver o Bruno, para me ver na vida um pouco mais real. Eu acho que quem tiver interesse, isso é super legal, né? O Alexandre falou, muito bacana a iniciativa de vocês, obrigado por compartilhar. Alexandre, o negócio é o seguinte, cara, essas novidades agradam a todos nós, né? A gente fica muito feliz, então isso pra gente é um prazer, eu espero que seja o começo e a primeira de muitas outras, né, Ian? O Ian aqui é o nosso chairman desse Hangout. Tem um tema aí que o pessoal que está se formando também gosta de ouvir bastante, eu lembro isso já na nossa época, Pedro, já tinha esse papo, era tipo fazer a residência no exterior. Lembra? Tinha um cursinho ali perto do H-Cor ali, no pé da Paulista ali, que os caras fizeram especial para você fazer a prova, para poder ir para fora e não sei o quê. Eu cheguei aí numa reunião lá para ver. Então, isso daí também tem muito daquela história da expectativa e realidade, né? O cara está se formando, ele tem uma certa expectativa, né? Então, assim, e a realidade às vezes é um pouquinho diferente, né? E é uma montanha-russa, porque quando você está no 6º ano, você está gigantesco. Chega no R1, você está minúsculo. Chega no R3, você está gigantesco. Chega no estágio, você está minúsculo. Então, isso também é uma mistura de sensações que a gente passa que é terrível, né? E isso tudo tem que ser muito conversado. Ian, bom, vamos lá. Você quer falar com o Dr. Diego Moelas a sua opinião dessa pergunta dele? Bom, tem a pergunta da Bianca até depois. Respondendo o Diego, que já está esperando um tempo aí a pergunta. Diego, depende da tua idade. Depende da tua idade. Se você entrou com 30 anos na faculdade, se formou com 35, é uma coisa a se pensar, se vale a pena perder mais tempo, né? Se é uma coisa que você faz extrema questão, como eu fazia de servir, eu terminei a faculdade com 23 anos. Eu entrei na residência com 24. Então, para mim, o que era um ano? O que era um ano a mais, um ano a menos? Não fazia a menor diferença. Se o cara já está com seus 30 altos, já demorou mais para entrar, fez outra faculdade, talvez não seja uma coisa tão interessante dele fazer.
Mas é aquele negócio, se você faz questão, se você quer, faça. Porém, parar um ano para ficar trabalhando sem que você esteja ganhando experiência de uma vida militar, de uma vivência militar, algum tipo de experiência só para ganhar dinheiro, eu não recomendo isso. Dinheiro você vai ganhar depois que você terminar a residência, depois que você terminar o seu R4, depois que você terminar a sua especialização. O recém-formado, a não ser que ele precise de muito mesmo para pagar a conta, para ajudar a família, não é uma boa ideia. Só para fazer um pezinho de meia, não é uma ideia interessante. Posso dar um palpite só pegando esse gancho, Ian? Pode? Não, esse negócio do dinheiro e da carreira, né? Eu, graças a Deus, chegou um ponto, eu estava relativamente, eu não precisava trabalhar para pôr dinheiro em casa na época, né? Então eu tive essa sorte, assim, claro, se você precisa pagar alguma dívida, é diferente. Então, como que eu pensei a minha carreira com relação a dinheiro? Eu não ficava no emprego pura e simplesmente porque ele estava me pagando bem ou mal. Eu fui deixando os empregos que me pagavam bem, mas não iam me levando a lugar nenhum, e fui ficando nos empregos que me levariam a algum lugar. Então, às vezes, chegava e falava, legal, mas eu estou perdendo tempo nesse hospital X, porque daqui eu não vou subir além disso. Por mais que eu começasse a ganhar menos naquele primeiro período, eu largava esse emprego e pegava talvez aqueles que me pagassem até pior, mas que me levassem um pouco além. Então, acho que é um jeito de pensar interessante também, mas vai ter muita coisa para a gente conversar aí nesses hangouts, é só para pegar teu gancho. Ian, responde a... Deixa eu Bianca. responder a Desculpa, Bianca. Fala. Deixa eu responder a Bianca. O Bruno mandou para a Bianca, eu achei muito boa a resposta dele em relação a se ela gosta ou não da cirurgia. Né? Ela perguntou se faria medicina esportiva ou trauma, ou ortopedia e trauma esporte, né? Então, eu vou responder assim para ela. Na minha opinião, quando eu prestei a residência, eu prestei a primeira turma de medicina esportiva da USP. Eu passei. Eram 2 vagas. E eu passei na ortopedia da Santa Casa e na medicina esportiva no HC. E era o Arnaldo mais o Pedrinelli. O Arnaldo e o Pedrinelli. E aí eles me ligaram, os dois, eu conversei com os dois e o Arnaldo falou assim para mim, João, eu vou te falar o seguinte, eu tô aqui, gostaria que você viesse, te conheço, já veio aqui, fez entrevista, tudo, achei bom. Eram 2 vagas, entrou um cara de lá e eu. Ele falou assim, se você tem muito essa dúvida, significa que você gosta quase que igual ali da ortopedia. Então ele falou, se você tem muito essa dúvida, naquela época ele falou para mim, faça a ortopedia, entendeu? E depois uma especialização em esporte. Como o Ian fez, eu fiz, você fez, tal. Por quê? Ele falou isso. Porque eu vou dizer, eu acredito que seja mais fácil posteriormente você entrar numa parte de esporte do que voltar e entrar em ortopedia, entendeu? Então, isso é uma dica para ela aí. Não sei o que vocês acham. Eu falo a mesma coisa, João. Quando os alunos me perguntam isso, eu falo assim, primeira coisa, você gosta ou não de cirurgia? Se você gosta de cirurgia, faça primeiro uma residência cirúrgica. Porque depois da sua residência, você pode adquirir um conhecimento clínico. Né? Fazer uma área clínica, seja uma pós-graduação, agora a gente está com uma pós-graduação, o João é professor na pós-graduação nossa, vai começar agora em agosto, o Diego também, né? Eu estou ajudando a montar, a coordenar ela. E eu fiz pós-graduação, eu fiz algumas pós-graduações, algumas especializações em medicina do esporte. Né? Mas a parte cirúrgica não tem como você fazer uma pós-graduação, não tem como você fazer um curso de final de semana, ou mesmo um mestrado, um doutorado. Você tem que ter a vivência diária, você tem que acordar e evoluir paciente pós-operatório, você tem que ir dormir trocando curativo de paciente pós-operatório. Se você gosta de cirurgia, se você não quer perder a área cirúrgica, vai primeiro para a ortopedia. Se você não faz questão de ter a área cirúrgica, vai para a área clínica. Né?
mas sempre lembrando que não dá para voltar para fazer ortopedia depois. Isso não vai acontecer. Isso é bem mais difícil. Isso eu ouvi do Arnaldo. Ele falou, depois para você voltar para fazer ortopedia, melhor se fazer agora e depois você vem se precisar, entendeu? Foi assim. Bom, Olha, gente, e 9 horas. Estamos completando 1 hora, que era o que a gente tinha combinado, né? tem duas Sei que tem perguntas. muita coisa para a gente falar. O Dr. Marcos Aurélio, grande cirurgião de quadril, está aqui, falando que a gente pode fazer as Forças Armadas depois da residência, também pode, é verdade, Marcos. Então, um bom lembrete. E a Mayumi está perguntando... Podemos um dia convidar aquele colega ortopedista, que é até amigo do Marcos lá, que está no Filipon, Instituto Filipon, lá nos Estados Unidos, para falar da medicina lá, eventualmente um dia. Sim, o TEC. O TEC, para falar de ir para lá, para fora e tal, também às vezes é interessante. Boa ideia. E a Mayumi perguntou por que a gente não recomenda parar 1 ano para trabalhar. Eu não falei isso, Mayumi. Eu acho que vai de cada um, gente. É difícil. Aqui também não tem uma verdade absoluta para todo mundo, né? Eu, assim, na minha opinião, acho que esse embalo de fazer a prova da residência, os contatos que você tem, às vezes você quer ficar na tua própria faculdade, a interação com os professores, tem a parte de entrevista. Pode ser que no ano seguinte você enfrente uma concorrência maior, a não ser que você esteja vendo que não está muito bom para o seu lado naquela hora. Então, aí tudo bem parar, mas é uma análise da situação no momento. Eu via com os meus olhos ali, quando eu estava fazendo, que se eu parasse 1 ano, eu acho que eu ia sofrer muito para entrar no outro ano, entendeu? É difícil embalar. Desculpa, Jean. Embalar de novo. É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que se você está atrás, cada um tem seus motivos, né? Você está atrás do dinheiro, você está precisando do dinheiro, aí não tem argumento. Você está precisando do dinheiro e pronto. Se o valor da residência, enfim, ou de conseguir trabalhar durante a residência não chega, não chega. Mas se você está procurando dinheiro e você para 1 ano para trabalhar, você não vai estudar esse ano. Você vai trabalhar, muito provavelmente. Você não vai trabalhar mais ou menos, estudar mais ou menos. Porque se você estudar mais ou menos, você não vai conseguir passar na residência com alguém que está estudando para valer. Então, se você quer fazer residência, eu acho que aproveita o embalo que você está vindo da faculdade, está acostumado a estudar, tem rotina de estudar e vai nisso. Agora, se precisa, precisa. Só que vai ser mais difícil você tirar 1 ano trabalhando, estudando muito menos, depois parar de trabalhar, ter a perda financeira e ter que reaprender, entre aspas, voltar à rotina de estudar para estar num nível de competição com quem está estudando direto. Eu acho que é mais difícil para você, mas não que aconselho ou não desaconselho. A decisão é, lógico, sua. Eu acho que a conta que eu sempre fiz foi a seguinte, na hora de pensar, lógico, eu preciso do dinheiro nesse momento, aí não tem conversa, você tem que estudar e é isso, né? Mas se você quer o dinheiro pelo dinheiro, né? Você está pensando em retorno financeiro, eu acho que a sua hora como especialista depois da residência vale muito mais do que a sua hora como generalista depois que você terminou. Então, se você está pensando no dinheiro, depois de 3 anos, esse dinheiro trabalhando vai vir muito maior do que naquele 1 ano que você vai ficar trabalhando ainda. A não ser que você tenha a necessidade desse dinheiro na hora. Essa é a conta que eu sempre fiz. Concordo. Feito. Certo, gente. Bahia. O Pedro perguntou para quem gosta de endocrinologia da área esportiva, como fazer. Depois vamos montar um hangout só para falar de medicina do esporte, né? Aí a gente fala direitinho. Mas, Pedro, só para te falar, eu também fiz pós de endócrino. Se não fosse a pandemia, eu teria feito a prova de título agora dia 30 de maio. Né? Teria prestado a prova de título de endocrinologia dia 30 de maio. Mas é assim, cara, é não parar de estudar. Sempre dá. Tá? Mas depois a gente faz um hangout só de medicina esportiva e a gente traz várias opiniões, ex-residentes, a gente traz bastante gente para conversar. O que eu acho, gente, que deu a nossa hora, né? Acho que tinha certeza que isso ia acontecer, que ia faltar muita coisa para a gente falar. A gente sempre vai pensar no próximo tema até quarta ou quinta-feira, mas eu já deixo aqui uma pulga atrás da orelha do
expectativa e realidade. Eu acho que esse é um tema legal aí para a gente falar num próximo tema. Certo? Então, É isso. palavras finais aí, considerações de todo mundo. Eu vou começar as considerações finais agradecendo, falando que o projeto, o propósito da Clínica Soul é ortopedia de qualidade para o Brasil todo, aliado a informação de qualidade. Informação de qualidade é o que a gente precisa hoje em dia. E o Hangout Clínica Soul vai vir de encontro a isso, levando a consideração para o jovem, para a pessoa que quer fazer medicina, ou para quem está fazendo medicina, ou para o residente. Eu acho que é isso que a gente tem que focar, porque com esse monte de faculdade de medicina no país, a gente critica, mas tem o lado positivo de ter um monte de faculdade no país. Vai ter muito médico também. O problema é ser um monte de médico desorientado. Isso é ruim. Então, a gente ajudar nessa orientação vai ser muito legal. Tudo que é feito com propósito é muito mais legal, é muito mais gostoso de fazer. Então, obrigado a todo mundo. Minha consideração final é essa. Façam a de vocês. Um grande abraço, meus amigos. Valeu. Bom, eu agradeço aí o convite de participar. Eu, assim, se hoje o Pedro me elogiou aí, falando da cirurgia do ombro, Ian, tudo, eu devo isso muito a você, Pedro, ao Bruno, que foi meu R+, o pessoal que me ensinou. Eu não elogio porque não se elogia R-, Ai, não, fica mal acostumado, mas é assim. Brincadeira, João. Vocês formaram caráter, né? A gente estuda depois, mas a formação vem daí. Então, agradecer vocês e é um prazer trabalhar com vocês, viu? Obrigado. Som, Diego, som, tá faltando agradecer o convite de todos aí, de participar. Eu sou o mais novo aí, então é uma honra estar aí no meio de vocês aí, do Pedro, do João, do Bruno e do Ian. E aí estou à disposição aí para próximas discussões aí e vamos em frente, que é um bom projeto aí, eu acredito que vai dar frutos. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos, as dúvidas, agradeço ao Muzi que publicou lá no chat do Telegram dele, veio toda essa galera aí lá da liga dele, lá do MAPS, e todo mundo que tá perdido, que está terminando a faculdade, que quer ter mais conhecimento, a gente está aberto a conversar com vocês. E quando me perguntam, poxa, medicina no Brasil tá difícil, tem muito médico, tá pagando cada vez menos. Gente, ponham uma coisa na cabeça. Em qualquer lugar do mundo que vocês estiverem, vai ter espaço para o cara bom, para o cara diferente. O cara que é igual a todo mundo, o cara que está na vala comum, que tem 1 milhão igual, que opera joelho igual, que faz tudo igual ao outro e que ainda faz de má vontade, esse realmente vai perder espaço. Mas para o cara que ele quer cada dia melhorar o que ele faz e fazer diferente, fazer melhor, esse cara vai ter lugar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Antártida, onde for, esse cara vai ter espaço. Não acha que aqui é ruim não, porque aqui ainda tem muito espaço para quem é bom. Boa. Valeu, Gente, pessoal. Boa noite a todo mundo, obrigado. Essa reunião vai estar disponível no canal do YouTube da clínica e vai estar disponível no site da clínica também. Se dúvidas ficaram, eu acredito que durante a semana a gente pode receber essas dúvidas no Instagram, né, Ian? E a gente pode dedicar os primeiros 10 minutos da semana que vem a responder essas dúvidas, ou pelo menos uma ou duas das dúvidas antes de começar a discussão. E vamos seguir em frente. Acho que é um projeto bonito, gente. Vamos levar informação de qualidade. E pode mandar direct pra gente. Manda direct no Instagram, meu, do Pedro, do João, do Diego, do Bruno, do Marcos, tá? Procura a gente no Instagram, o que vocês acham? Boa noite, gente. Vou encerrar. Boa noite. Valeu.